Bem, então vamos dar início, tá? A continuidade sobre o TRIS, que nós estávamos vendo na aula anterior. Então, nós estamos aqui na aula 21, né? Projeto conceitual. E no projeto conceitual, eu já apresentei para vocês o método, né, de decomposição funcional, né, para a gente mapear os fluxos de energia, material e sinal associado a macrofunções do nosso produto e o desdobramento dessas macrofunções em subfunções que vão resolver partes do nosso problema associado às funcionalidades que nós definimos, né, nos requisitos do nosso produto lá no projeto informacional. Então, nós estamos desenvolvendo atividades de projeto conceitual. A ideia é que vocês implementem, né, a mesma abordagem associada ao desenvolvimento dos aplicativos e ao desenvolvimento do produto, né, físico associado ao quarto grupo de reaproveitamento de água. Então, os três grupos vão escrever, né, o projeto informacional e conceitual da mesma forma, usando a mesma abordagem que eu estou apresentando aqui na disciplina. Bem, então aqui, né, na questão do TRIS, né, vai ser mais difícil aplicá-lo dentro do contexto do projeto de vocês, né, dos aplicativos, porque ele está mais associado a parâmetros de engenharia físicos, né, ou químicos, e menos, né, aos parâmetros associados a questões de produtos que não são materializáveis, né, que não são palpáveis, que não são físicos, né? Então, no caso de vocês, são mais serviços, e aí é mais complicado fazer o desenvolvimento de soluções inventivas baseadas no TRIS. Bem, mas de qualquer forma nós vamos entender o que é o TRIS e, se for possível, né, vocês poderão aplicá-lo em uma ou outra parte do projeto de vocês. Bem, então a gente já viu que é uma abordagem sistemática, né? Então aqui a gente vai apresentar um guia. Então aqui a gente tem uma forma de repetir, né, a solução, identificando uma série de aspectos associados às especificações do nosso produto no telhado da Casa da Qualidade, onde a gente vai ter a identificação das contradições. Então, a ideia é ser inventivo resolvendo as contradições. Então, se eu proponho uma solução inventiva para desacoplar as contradições, peso e potência, por exemplo, eu estou exercitando, né, a solução dentro da abordagem TRIS. E seguindo aqui as recomendações dos parâmetros de engenharia e dos princípios de solução, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu já apresentei na aula passada para vocês. Então, aqui são as patentes que foram avaliadas. Bem, aí essas patentes foram classificadas, né, como sendo soluções do tipo aparente, então a maior parte das soluções, 32%, um produto otimizado, né, 45%, produto otimizado sem contradição, 18%, uma nova concepção, 4%,
ou seja, são soluções mais associadas à parte de ciência do que à parte de engenharia, e descoberta, né, também ciência 1%. Então, aqui é um descritivo, né, do grau de inovação, segundo a abordagem do TRIZ, e nas avaliações que foram feitas dessas 1.500.000 patentes. Então, muitas vezes a patente não é uma patente disruptiva, mas é uma patente que solicita alguma reivindicação de melhoria de processo. Então, é uma otimização, ou é uma solução, né, ou a primeira solução patenteada, que é a solução mais óbvia, mais trivial que se poderia pensar. Então, nós temos que entender, né, que nós podemos ter reivindicações associadas às patentes, que podem ser reivindicações disruptivas, né, radicais, ou apenas pequenas melhorias de processo ou de design, ou de um algoritmo, ou de uma outra parte qualquer do nosso produto. Então, não necessariamente eu vou construir soluções que realmente são disruptivas e que são soluções com um nível de inovação extremamente alto. Bem, então, a TRIZ vai se concentrar na eliminação da contradição. Então, ele vai identificar os princípios de solução, que se nós consultarmos as tabelas, né, dos princípios de contradições associados aos parâmetros de engenharia, nós poderemos identificar o caminho da nossa solução inventiva. Obviamente, ele não vai te dar a solução inventiva, ela vai te dar um princípio que você pode aplicar para buscar uma solução inventiva. Bem, então, isso aí é a nossa TRIZ, né? Teoria de Soluções de Problemas Inventivos. Bem, aqui tem uma quantificação da lei da idealidade do produto. Então, o projeto do produto, né? Então, essa métrica que a gente está chamando de idealidade, ela vai estar associada a um somatório de efeitos benéficos do produto, dividido por um somatório de efeitos prejudiciais do produto. O efeito aqui está associado ao desempenho do sistema. Então, esta vamos dizer, a métrica, né, que foi definida, onde nós vamos buscar uma solução ideal, né, onde a ideia é minimizar os efeitos prejudiciais ao desempenho do produto e maximizar o desempenho do produto ou do sistema. Bem, então, a busca desse estado ideal, nós vamos trilhar, né, o caminho proposto pela teoria da solução de problemas inventivos. Então, vamos fazer dentro do nosso contexto de decomposição das funções, né? A gente já viu lá no início que a ideia básica era decompor um grande problema, né, associado a uma grande funcionalidade, em vários subproblemas e várias subfunções. Então, é aquela questão da decomposição que nós já vimos, inclusive, usando o método IDEF0, né, para fazer uma decomposição das atividades ou uma decomposição funcional para que a gente chegue numa solução, numa proposição de atividades e de funções que o nosso sistema, que o nosso produto deverá atender, né, para satisfazer os requisitos do produto. Bem, então aqui, otimização dos requisitos de projeto, contradições dos requisitos de projeto. Então, se nós resolvermos, né, essas contradições que estão explicitadas no telhado da Casa da Qualidade, nós teremos uma evolução do produto. Se nós seguirmos esse caminho, nós estamos aplicando a teoria da solução de problemas inventivos. Bem, então vamos supor
né, que eu tenho um determinado problema. Esse problema tem uma solução prévia, ok? Então, esta é a solução prévia, a 4. E eu tenho uma série de soluções análogas. Enfim, então a gente já viu que cada uma daquelas funcionalidades nós temos para ser atendida, né, no nosso processo de decomposição funcional, pode ter um princípio de solução diferente. Então, a arquitetura de solução do nosso produto poderá ter inúmeras arquiteturas, que depois nós iremos confrontar, né, cada uma daquelas funcionalidades, cada uma das soluções, e a composição da solução para cada funcionalidade nos vai dar um caminho, né, que é esse caminho aqui, em vermelho e em azul, que vai me permitir definir uma arquitetura de solução para o meu produto. Então, esta arquitetura de solução vai combinar uma série de princípios de solução. Se nós usarmos, né, o TRIZ, nós vamos ter aqui, né, nas várias opções de soluções, para uma determinada funcionalidade, né, para o meu problema, eu vou ter uma forma de comparar uma solução prévia, que é de um fabricante A, e eu tenho aqui 3 alternativas que não quebram a patente, né, que não desrespeitam a patente da solução prévia do fornecedor A, produtor A, e agora eu tenho que avaliar, né, essas alternativas, essas soluções, que nós esperamos que sejam inventivas, e confrontá-la com a solução de referência, né, que é a solução prévia do meu problema. Então, aqui eu vou criar uma outra matriz para quantificar esta avaliação, né, e esta comparação de qual das soluções é a melhor solução. Então, aqui vamos supor que isso foi feito e foi identificado que a solução 3, que vai ter uma determinada arquitetura, ok? Com uma série de princípios de solução que atendem cada uma das subfunções do meu produto, que vai descrever a minha solução. Bem, então, passo, né? Já que é um algoritmo, né? Já mencionei para vocês que desde o início, né, que foi apresentado nessas vídeos gravados, né, da década de 50, 60, é descrito como um algoritmo. Então, este algoritmo tem os seguintes passos. Então, identificar o problema de projeto. Então, nosso problema de projeto, o ideal é que a gente faça uma decomposição funcional associado à especificação do produto, né? Então, eu vou ter lá, para cada especificação do produto, né, um conjunto de necessidades que tem que ser atendidas e que vão virar funcionalidades. Então, eu tenho que identificar o problema do projeto, decompor esse problema do projeto em funcionalidades e vou formular o problema sobre a abordagem TRIZ, ou TIPS, né? Vou identificar os parâmetros de engenharia. Bem, de onde é que os parâmetros de engenharia vão aparecer? Das especificações de produto, né? Então, lá da Casa da Qualidade, vou esperar aqui uma Casa da Qualidade. Então, lá no iniciozinho da Casa da Qualidade, nós vamos ter uma especificação. Se tem alguma aqui. Essa aqui não tem. Vou pegar uma outra aqui. Então, nesta Casa da Qualidade, eu vou ter no requisito do produto, né, que nós fizemos o mapeamento dos requisitos do cliente para os requisitos do produto. Então, nós vamos identificar aqui os parâmetros de engenharia, que vão fazer parte da especificação meta do produto. Então,
essa especificação meta do produto determinam, né, os parâmetros de engenharia. Bem, vamos buscar soluções análogas, né, usando o princípio inventivo, já que eu vou identificar aqui o benchmark competitivo, todos os fabricantes, e como aqueles fabricantes, né, resolveram o problema dos requisitos do cliente. Então, eu vou ter aqui uma série de especificações de soluções da concorrência, e eu vou ter aqui, vou saber de antemão quem é o produto líder de mercado. Então, esse produto líder de mercado, eu vou ter que buscar a solução análoga, né, mudando o princípio inventivo. Então, para cada uma das funcionalidades, eu vou identificar um princípio de solução diferente, né, para respeitar as patentes e para fazer o desacoplamento das contradições do meu projeto, caso eles existam. Bem, eu vou adaptar a solução análoga ao projeto em questão. Bem, então é isso aqui que a gente vai seguir em termos de passos. Bem, então aqui tem um pequeno exemplo, né? Então, eu tenho aqui o projeto de uma lata de refrigerante, né? Essas latas de alumínio que nós utilizamos. Então, a primeira coisa é identificar o problema do projeto. Então, aqui a gente vai buscar o entendimento do problema do projeto, identificar as funções principais do produto, então, tudo aquilo, né? A gente viu aqui anteriormente na decomposição, identificar o ambiente operacional do produto, né? Então, vamos levar em conta todos os requisitos do cliente para todo o ciclo de vida. Então, criando a casa da qualidade, nós estamos basicamente identificando o nosso problema, até chegar à especificação meta, né? Estabelecer o resultado ideal a ser alcançado com o projeto, identificar os efeitos indesejáveis, né? Os efeitos indesejáveis é o telhado da casa de qualidade, a matriz das contradições aqui, que ele chama aqui matriz de correção. Ok? Bem, então é fundamental que vocês façam um excelente projeto informacional para que vocês consigam, de fato, ter a voz do cliente levantada, identificada e mapeada dentro da matriz da casa da qualidade. Bem, então aqui, no caso da lata de refrigerante, vamos ver aqui como é que ele cria. O ambiente operacional, né, vai ser o quê? O espaço destinado a armazenar as latas. Então, ele está levando em conta, né, onde que essas latas vão ser armazenadas. Então, dentro do ciclo de vida desse produto, né, da lata de refrigerante, ele está vendo, depois que a lata foi envasada, como que ela vai ser armazenada, como que ela vai ser paletizada, qual é o volume do espaço que ela vai ocupar, então o ambiente operacional. Função principal, né? Então ela vai conter a bebida, né? Ela vai receber a bebida que vai ser injetada, né? Uma latinha de 350 ml, 220 ml, enfim. Requisitos do projeto. Então, qual vai ser a espessura da lata? Então, se vocês pegam uma lata, né, de alumínio, a lata de alumínio tem uma espessura, uma parede, uma espessura bem fina, né? Então, você consegue apertar, né, essa região da lata e ela deforma, você consegue destruir a lata totalmente, né? Ou comprimir totalmente a lata, porque ela tem uma fragilidade muito grande a esforços de compressão na região cilíndrica. Então, eu comprimo a lata com muita facilidade. Bem, resistência ao empilhamento da lata, expressa pela carga máxima suportada por uma lata devido ao empilhamento. Então, eu tenho que projetar a lata levando em conta que ela vai ser empilhada em um determinado volume, com uma determinada altura, e ela vai ter que ter uma resistência ao empilhamento. Então, ela vai ter que ter uma resistência à compressão axial.
Ela não resiste muito a uma compressão radial, né? Na direção da região cilíndrica. Mas a compressão axial, ela tem que ser resistente. Bem, efeito indesejável. Então, como efeito indesejável, ele está colocando custo de material. Então, se ele especificar uma lata com uma espessura de parede muito grossa, né, para ser mais resistente, eu vou ter um efeito indesejável, que é o custo do material. Obviamente, também tem um aspecto de custo de produção. Bem, outro efeito indesejável é o que? O espaço destinado ao armazenamento mal aproveitado. Então, eu tenho que fazer um bom dimensionamento para o ambiente operacional e como essas latas vão ser armazenadas, vão ser paletizadas e transportadas por caminhão. Então, eu tenho que otimizar a ocupação do espaço, não só na fábrica, né, mas também em todo o transporte que vai ocorrer associado à paletização. Bem, o resultado ideal é o quê? Uma lata que pode ser empilhada a uma altura considerável, sem sofrer danos a um valor de custo adequado. Então, aqui, o efeito indesejável do custo da matéria-prima, né, do alumínio, né, para minimização do peso, e o custo de produção elevado, são efeitos indesejados, né, associados à fabricação da lata de refrigerante. Bem, então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai reformular o problema, escrevendo em termos de contradições de projeto. Então, a gente vai criar a casa da qualidade e vamos identificar aqui no telhado quais são as contradições associadas às especificações do produto. Então, a contradição, né? Então, a melhoria, satisfação de um determinado requisito de projeto, ocasiona problemas com os demais requisitos e ou faz com que surjam outras dificuldades, né? Então, são aquelas soluções de trade-off de engenharia que a gente faz, né? De custo-benefício, enfim. Então, o que a gente vai usar aqui como ferramenta? Vamos construir a matriz, né? O QFD, né? Desdobramento da função de qualidade, a casa da qualidade, e vamos analisar o telhado da casa de qualidade, que relata a matriz de correlação. Então, aqui nós vamos identificar os requisitos do produto. Então, ele colocou aqui como primeiro requisito, espessura da parede da lata. Então, isso aqui é um parâmetro de engenharia, né? Então, eu consigo definir qual é a espessura da lata. Ela, inclusive, vai virar uma especificação meta do produto lá do projeto informacional aí da Casa da Qualidade. E resistência a empilhamento. Né? Então, aqui eu não tenho resistência na direção radial da lata, né? Então, a lata não precisa ser resistente, ela tem que ser resistente apenas ao líquido que ela vai conter. Então, a massa, né, de refrigerante, ou de cerveja, ou de outro envasado que for utilizado, esse volume, essa massa vai ter que ser absorvido, né? Então, não pode ser uma espessura da lata muito fininha também, porque senão ela não vai suportar nem a pequena variação de pressão do fluido que eu tenho ali dentro daquela lata. Então, aqui os requisitos principais, né, que vão virar esses parâmetros de engenharia, é a espessura da parede da lata e resistência ao empilhamento. Bem, então esses caras têm contradição. Então, teoricamente, menor a espessura da parede, quanto menor for essa espessura, menor vai ser essa resistência.
Se eu tivesse uma parede que fosse extremamente espessa, né? Então, ela suportaria toda a carga. Mas eu não quero ter ali algumas gramas de alumínio na parede cilíndrica da lata. E outras funções, né, que vão ter que suportar resistência ao empilhamento. Então, eu vou ter que criar uma outra estrutura associada à lata, sua geometria, que permita uma maior resistência à compressão na direção axial. Quando essas latas estiverem empilhadas, umas sobre as outras, a uma determinada altura. Bem, então a contradição, né? Então a parede da lata deve ser estreita para minimizar o custo de material e, ao mesmo tempo, espessa para suportar o peso do empilhamento. Bem, então, se eu resolver essa contradição, eu vou ter um produto ideal, né? Lembrando, levando em conta aquela equação que a gente viu aqui, ó, desempenho do sistema, efeito benéfico e efeitos prejudiciais. Então, se eu minimizar os efeitos prejudiciais, que a gente já identificou, né? Então, efeito indesejável. Custo de material e custo de produção elevado. Bem, então aqui já identificamos os parâmetros de engenharia que têm essa contradição, né? Que vão atuar nesses efeitos indesejáveis. Então, parede da lata deve ser estreita para minimizar o custo de material e, ao mesmo tempo, espessa para suportar o peso do empilhamento. Então, como é que a gente vai projetar esta lata de alumínio para atender essas contradições? Bem, aí vamos determinar os parâmetros de engenharia, para que a gente aplique o método corretamente. Por quê? Porque nós temos, né, uma série aqui nas informações que eu disponibilizo para vocês. Nós temos uma série de parâmetros e uma série de princípios de solução. Então, aqui, ó. Então, aqui são 39 parâmetros de engenharia e 40 princípios de solução. Ok? Deixa eu ver se eu pego um PDF. Então, aqui tem os princípios de solução, que a gente vai ver mais à frente. São os 40 princípios. Então, eu já relatei para vocês que não é tão trivial, né, achar esses princípios. E aqui nós temos os parâmetros de engenharia, os 39. Ok? Parâmetros de engenharia. Então, esses parâmetros que nós vamos identificar agora, eles vão estar associados com essa terminologia. Por exemplo, resistência. Enfim, então eu vou ter a identificação dos parâmetros. Eu tenho que identificar os dois parâmetros que estão em contradição segundo essa terminologia. E depois nós vamos consultar uma tabela onde esses dois parâmetros vão estar relacionados com princípios inventivos para desacoplá-los. Então, eu vou pegar as contradições, né? As duas contradições que eu queira analisar. Então, por exemplo, peso do objeto em movimento e energia gasta pelo objeto em movimento. Então, eu vou ter uma matriz de contradição
que indica quais são os princípios de solução que eu devo consultar para que eu tente resolver essas contradições. Então, ele mandou eu consultar o 35, 12, então, 35, mudança de parâmetros de propriedade. 12, equipotencialidade. 34, descarte e regeneração. E 21, aceleração. Então, para desacoplar o peso de objeto em movimento da energia gasta pelo objeto em movimento, eu tenho 4 princípios de solução que eu poderei seguir. Bem, aí para identificar o que é cada um desses caras, né? O que é o 35? 35, mudança de parâmetros e propriedades. Aí eu tenho que consultar, né? Tenho que vir aqui no material da atriz e consultar a documentação. Existem softwares, tá? Que fazem isso. Então, eu posso ter todas essas documentações do TRIZ, né? Já que é um algoritmo, já que é um método. Então, nós temos isso implementado em software, né? Num grande banco de dados, em que você indica quais são os parâmetros de engenharia que estão em contradição e ele vai indicar quais são os princípios de solução. E a partir dessa identificação dos princípios de solução, ele vai te dar exemplos de como esses princípios de solução funcionam, ok? Então, você vai ter aqui, nesse conjunto aqui, por exemplo, então, o primeiro princípio inventivo aqui, segmentação. Então, ele tenta definir o que é o princípio da segmentação, né? Para não ficar muito vago só o termo. Então, ele tem exemplos de como a segmentação foi utilizada, né? E uma definição geral. Então, divida o objeto em partes independentes. Então, isso aqui, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, é um dos axiomas, né, de uma outra abordagem que eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais à frente, que é o projeto axiomático. Então, a gente vai dividir o objeto em partes independentes, ou em funcionalidades independentes. Ou seja, as funções, quando eu comparar uma função com outra função, elas são ortogonais. Elas não estão associadas, elas estão totalmente desacopladas. Enfim, então aí vocês vão vendo, né? Então, segmentação. Torne o objeto mais fácil de desmontar, aumente o grau de fragmentação ou segmentação. Aí vai, né? Cada um dos princípios. Bem, princípio da simetria. Torne o objeto assimétrico, aumentar o grau de assimetria. Então, aqui, por exemplo, você tem alguns exemplos aqui, ó, pneus mais resistentes no lado externo, ou rings de seção assimétrica. Então, ele sempre tenta identificar, né, a aplicação daquele princípio. Por exemplo, extração aqui. Remova ou separe a parte ou propriedade indesejada ou desnecessária do objeto. Focalize apenas a parte desejável ou necessária do objeto. Então, aqui ele coloca como exemplo o ar-condicionado split, né? Você tinha o ar-condicionado todo integral, aquele de parede, né? Que a máquina, tudo fica dentro do ambiente. Com o ar-condicionado split, eles separaram, né? O compressor, a máquina, né? Fica do lado de fora do recinto, do ambiente, e dentro do recinto fica o trocador de calor, né? Fica o cara que vai trocar calor com o ambiente. Então, ele vai receber o refrigerante, né?
gelado do compressor, e esse refrigerante vai fazer a troca de calor, né, com o ambiente externo, com o trocador de calor dentro da sala, né, que é o condensador, e ele vai condensar e vai voltar do compressor, que vai comprimir novamente esse líquido refrigerante. Bem, então aqui você tem várias soluções onde o princípio foi aplicado. Então não é tão trivial, né? Bem, aqui tem um outro exemplo, né? One side, então um dentro do outro, né? Então alinhamento. Coloque um objeto dentro de outro e este dentro de outro. Passe um objeto por uma cavidade em outro. Então aqui ele coloca aqui, né, aqueles objetos russos, né, que são as matrioscas, né, que são aquelas mãezinhas que você vai colocando uma dentro da outra, né, até chegar numa bem pequenininha. Aqui a antena telescópica, né, que é justamente isso, né, então um objeto dentro do outro. Cadeiras empilháveis, né, aquelas cadeiras, né, que você empilha uma sobre a outra, principalmente as de ABS, né, essas que a gente usa praia, em piscina, né? Então você tem o conceito aqui de cadeiras empilháveis. Ou aqui o mecanismo de retração de um cinto de segurança. Então todas esses produtos, né, são aderentes a esse princípio. Bem, então temos aqui os 40 princípios e as 39 parâmetros de engenharia. Então, os princípios inventivos e os parâmetros de engenharia. Bem, então tudo está padronizado, né? Está em documentação, ou está como software, né? Você também pode acessar, né? Acho que é tris.org, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Que é a instituição, né, que ficou com o legado dessa proposição do TRIS, né? O Centro de Inovação Técnica, né? E que comercializa, né, a solução, faz treinamento e difunde, né, o conceito da TRIS. Então, o legado da TRIS, né, é mantido, por exemplo, por esse centro. Programas aí de treinamento. Então, a grande maioria das empresas, né, que buscam inovação tem esse método incorporado à sua metodologia de desenvolvimento de produto. Assim como ela usa o QFD, ela usa o TRIS para resolver as contradições do telhado da qualidade. Ok? Então, aí tem vários livros, e eu disponibilizo vários desses livros aqui para vocês, né? Quem quiser, né, obviamente, quem tiver interesse, vai aqui, vários desses livros estão disponíveis aqui. Bem, então, dando continuidade. Bem, então, nós vamos utilizar toda essa pesquisa, né, que foi realizada, que foi roteirizada, que foi gerado esse algoritmo, que foram identificados esses parâmetros de engenharia, os princípios de solução, e agora nós vamos aplicá-lo.
Então, vamos lá. Projeto da lata de refrigerante. O requisito do projeto é a espessura da parede da lata. Esse é o nosso parâmetro, ou requisito de projeto, né, que nós queremos identificar. Bem, então essa espessura de parede de projeto, da lata, ele vai, porque não vai ter aqui, né, se eu acho aqui, nos parâmetros de engenharia, a espessura propriamente dita, né? Então, ela vai estar junto com outros parâmetros, sendo identificadas como sendo o comprimento do objeto estático. Então, aqui, comprimento do objeto estático. Então, é o parâmetro de engenharia 3. Senão, teria uma quantidade de parâmetro de engenharia muito maior, né? Se eu colocasse largura, comprimento, espessura, se eu colocasse cada um dos parâmetros dimensionais ou geométricos que fazem parte de uma especificação de um produto. Então, aqui eu vou associar simplesmente o requisito do nosso projeto, que é a espessura da lata, que a gente vai definir lá na especificação meta do projeto, o nome disso na visão do TRIS, que é o parâmetro de engenharia. Então, a gente está associando ao comprimento do objeto estático. Então, qualquer dimensão linear, não necessariamente a maior, e é considerado o comprimento do objeto estático. Então, nós estamos pegando como comprimento do objeto estático o nosso requisito de projeto, que é a espessura. Então, já identificamos, então, o número dele é o 3. Então, depois a gente vai sair buscando na matriz da contradição alguma coisa que apareça com 3 e o segundo parâmetro, né? Um outro requisito, a gente definiu o quê? Resistência ao empilhamento da lata. Essa foi a expressão que a gente usou na especificação meta. Então, aqui é a tensão, né? Parâmetro de engenharia, nós vamos utilizar o parâmetro tensão, força por unidade de área. Por quê? Porque foi este o parâmetro identificado aqui. Então, parâmetro tensão. Então, onde é que está a tensão aqui? Então, tensão ou pressão, ok? Então, o segundo é o 11. Então, nós temos dois parâmetros de engenharia que apresentam contradição. Comprimento do objeto em movimento e tensão. Bem, então, identificado esses dois, né? Então, aí a gente vai passar agora por uma nova fase do algoritmo, né, do método, que é ir até a matriz de contradição, né, e achar quais são os princípios recomendados para desacoplar essas duas contradições. Então, a gente vai ver quais desses caras aqui, que são os princípios da solução, ele recomenda, baseado o quê? Na análise das patentes que foram depositadas no banco de patentes. Então, aí ele repete novamente os 39 parâmetros de engenharia. Nosso parâmetro é o 3. Né? E o 11. Então, esses são os dois parâmetros que nós deveremos avaliar na matriz de contradição. Bem, então tem aqui, né, só como referência, né, do volume do objeto estático, né, comprimento, largura e altura, volume. Aqui é a mesma coisa, região cilíndrica, né, área da base vezes a altura. Bem, então, associar também a definição, né, que a gente está usando aqui de precisão, né, que é erro, né,
Então, a proximidade entre o valor especificado e o valor medido de uma propriedade do sistema. Reduzindo o erro de uma medida, tem-se um aumento da precisão do sistema. Então, a precisão, a gente tem que dividir em erro aleatório, erro sistemático, né? Mas, basicamente, vamos observar entre aqueles objetos, né? Entre aqueles parâmetros que estão sendo avaliados, né? Qual é o que diverge menos, ou seja, tem menor erro, sistemático ou aleatório em relação à minha especificação. Então, eu especifiquei um determinado valor, né, A e B, objeto 1 e objeto 2, e depois medir, né, objeto 1 e objeto 2. Tanto no objeto 1 como no objeto 2, o valor é o mesmo. O erro, né, nesse caso, o erro sistemático, não estou avaliando o erro aleatório, né, então é esse valor menos esse, e esse valor menos esse. Então, o menor erro é do objeto 1. Então, isso aqui seria a minha precisão de medida. Bem, buscar a solução análoga, né? Então, o que eu vou pegar? Vou pegar lá o parâmetro de engenharia 3 e o parâmetro de engenharia 11, os dois que eu identifiquei aqui, né? 11 e 3. E vou achar as recomendações de princípios inventivos. Basicamente, isso que nós vamos fazer, né? Então, para fazer isso, a melhor forma é consultar. Não sei onde é que está aqui exatamente. Vamos ver se está aqui. A matriz de contradições bem completinha. Está aqui, tem que achar aqui. Talvez seja essa aqui. Essa aqui. A matriz de contradição está aqui. Então, aqui tem uma matriz de contradição. Ok? Completa. Várias páginas aí, né? Porque confronta. Então, a gente vai consultar esta matriz de contradição. Então, a gente vai pegar, né, o comprimento do objeto, página 2, comprimento do objeto, ok? Só que o nosso era parado, né? De novo, só para a gente pegar a terminologia correta. Não, móvel, desculpe. A gente está usando móvel parado. Deixa eu ver aqui. Estático, não é parado. Então, não é o 3, na realidade, é o 4, tá? Estático. Porque a latinha está parada. Então, é o 4 contra o 11. Então, o 4, esse aqui, e o 11 é esse aqui. Então, os princípios, né, que ele recomenda é o 1, 14 e o 35. 1, 14 e 35. Então, vamos olhar aqui. O 1, segmentação. 14, recurvação. E 35, mudança de parâmetros e propriedades. Então, para fazer o desacoplamento desses dois parâmetros de engenharia que foram identificados, comprimento do objeto estático e tensão, eu vou usar aqueles princípios de solução. Então, dando continuidade aqui, os princípios. Bem, aqui ele dá alguns exemplos, né, de princípios inventivos da atriz. Né? Tem aqui neutralizar o peso, né? Ele dá o carro aqui a parte aerodinâmica, unir um objeto a outro objeto que apresenta uma força de levantamento. Então, aqui, usar aqui o princípio da asa invertida, né, por exemplo. Aqui eu tenho um downforce,
nessa temporada de Fórmula 1 maior ainda, né? Já que o downforce não vai ser só das asas, né? Vai ser do assoalho e do efeito asa que os carros voltam a ter nessa temporada. Então, isso aqui é um exemplo de neutralizar o peso. Então, vou usar aqui o princípio aerodinâmico, né, da asa, onde eu vou ter uma distribuição de pressão na parte superior, onde o fluxo de ar vai ser canalizado, em relação à parte inferior. Então, a pressão superior tem que ser maior do que a pressão inferior. Então, esse é o princípio da asa, né? Para que isso ocorra, eu tenho que fazer com que o ar se mova a uma velocidade maior. Então, tem uma maior velocidade na parte inferior, eu tenho uma menor pressão. Então, eu tenho que ter uma menor área de contato com o ar na parte inferior do veículo do que com a parte superior. Então, na parte superior, o ar vai andar mais devagar, com menor velocidade, e isso aí vai criar o efeito, né, de uma distribuição de pressão desigual na parte superior e inferior. Aí eu crio o downforce, né, que é justamente a asa invertida. Bem, então essa é a condição, né, que nós temos aqui para neutralizar o peso usando o nosso conhecimento de aerodinâmica, de tubo de Venturi, né? Então, tubo de Venturi, você vem com o fluxo de um fluido e depois tem uma obstrução da seção. Então, você tem o princípio de conservação da massa, né? O que entra é igual ao que sai. Então, o que sai vai ter que sair com uma velocidade maior, porque existe uma obstrução, uma diminuição do diâmetro. Então, a velocidade do fluido é maior, né? Só que a pressão é menor. E do lado onde o diâmetro é maior, você tem uma pressão maior e uma velocidade menor, né? Então, isso aí é o tubo de Venturi, né? Onde a gente consegue um diferencial de pressão. Se a gente calibrar esse tubo, né, uma placa de orifício, a gente consegue calcular exatamente qual é a pressão que está ocorrendo nessa tubulação, pressão estática, né? Bem, aí tem aí o princípio de conservação de massa, Bernoulli, aí você aplica as equações dinâmicas aí que vocês aprendem, né, em fenômenos de transporte, e conseguem modelar corretamente o fluxo de massa dentro dessa tubulação. Bem, então todos esses aspectos têm que ser levados em conta aqui quando a gente está fazendo essa parte de engenharia, né? Esses parâmetros de engenharia. Então a gente tem que ter esse conhecimento das forças aerodinâmicas, hidrodinâmicas, para que a gente use, né, aerodinâmica e hidrodinâmica na nossa vantagem, na nossa aplicação. Bem, rejeitando e regenerando partes, né? Então, isso aqui é parte de foguetes, né? Então, você tem rejeitar ou modificar um componente do sistema depois que a função do sistema foi desempenhada ou tornou-se inútil, né? Então, no passado, até muitos anos atrás, você tinha a recuperação, né, dos foguetes, né, que gastam toda a seu combustível sólido, líquido, né, enfim, e depois retornam, né? Então, isso aí não é uma ideia inovadora do Elon Musk, né? Isso já existia um foguete da década de 60 que fazia justamente isso. Mas naquela época isso não era tão prioritário e foi desativado. Então hoje, simplesmente a grande maioria dos foguetes, né, são lançados e você rejeita
os estágios e o estágio se queima aí na reentrada. Ou simplesmente cai, né? Dependendo aí da altura. Bem, então restabelecer imediatamente qualquer componente do sistema que está danificado. Então eu tenho todos esses princípios sendo utilizados e sendo pregados, né, em soluções, desde um carro de corrida, aqui um Fórmula alguma coisa, até conquista aeroespacial aqui com foguetes que estão descartando, estão rejeitando. Então, são princípios de solução que estão contemplados. Bem, então, no nosso caso, a gente já viu, é o 4 e o 11, identificamos o princípio de solução 1, que é a segmentação, o 14, que é a esferosidade, e o 35, que é a transformação de estado físico e químicos do objeto. Então, a gente simplesmente fez o quê? Consultamos a nossa matriz, né? Que eu disponibilizei aqui uma matriz grandona aqui para vocês, com todas as contradições identificadas. Para saber o princípio de solução, aí tem que ver os exemplos, tem que ler o livrinho, tem que olhar o software, tem que olhar o site, onde ele vai documentar de onde saiu aquela solução e como é a segmentação, como é a esferosidade. Então, isso aqui te dá a ideia de como seria o princípio de solução. Então pense em alguma coisa esférica, pense em alguma coisa de transformação de estados físicos e químicos do objeto. Pense em alguma coisa em segmentação. Então, você vai ver exemplos, né, desses princípios. Então, vai buscar exemplos desses princípios, né, que tem exemplo que é o mesmo, né? Enfim. E buscando esse tipo de solução, né, consultando a literatura, os livros, a documentação, você vai ver o que fizeram em termos de esferosidade e o que fizeram em termos de segmentação e em termos de transformação de estado físico e químico do objeto. Bem, então, pegando esses dois princípios, vamos tentar aplicá-los, né? Então, eles podem gerar várias soluções análogas, né? Várias soluções alternativas. Ou você pode fazer até uma composição dos princípios, né? Enfim, então, o princípio inventivo 1, segmentação. Então, eu vou dividir um objeto em partes independentes, passo uma seção no objeto e aumentando o grau de segmentação do objeto. Então, o que ele está propondo aqui? Substituir a parte lisa da lata de refrigerante por uma corrugada. Né? Então, a gente sabe que uma superfície corrugada tem mais resistência do que uma superfície lisa, né? Então, se a gente deseja aumentar a resistência de uma chapa mecânica, a gente dobra essa chapa, né? A gente gera corrugados nessa chapa para aumentar a resistência dessa chapa. Então, esse princípio poderia ser utilizado. Então, ao invés de eu fazer a fabricação da bobina de alumínio, né, com uma determinada espessura lisa, né, eu faço ela corrugada. Bem, isso aí vai impactar no custo, né? Por quê? Porque agora eu vou ter que pegar a bobina, que vem com alumínio liso, e vou ter que processar isso para corrugar esta superfície. Então, é possível? É melhor do que usar uma superfície cilíndrica de grande espessura. Então, eu vou usar a segmentação para aumentar a resistência. Que é isso que a gente faz, né? Tem vários tetos de automóveis, né? Por exemplo, principalmente de utilitários, que vão receber bagagem, vão receber outros pesos, né? Que aquela chapa é muito flexível, né? Então, para aumentar a resistência, o que se faz?
faz um corrugado nessa chapa do teto. Então, a chapa do teto agora, principalmente vãs, né, vai ficar corrugada ao invés de ficar lisa. Com isso aí, aumenta a resistência. Mesma coisa com malas, né? Superfície de uma mala, a mala tem que ser levinha, né? Para você colocar mais peso, né? Então, quanto menos peso tiver a mala, né, mais peso você vai conseguir levar na carga que a aeronave permite de forma gratuita. Então, se você fizer uma superfície totalmente lisa, né, ela vai ter pouca resistência. Então, ela vai durar 1, 2, 3 viagens. Já se você fizer, né, a estrutura da sua mala toda corrugada, né, ao invés de ser uma chapa lisa, a usar uma chapa corrugada, você vai aumentar a resistência. E a sua mala vai durar mais tempo. Bem, o outro princípio, 14, né? Esferosidade. Então, o que o princípio prega? Substitua as partes lineares e as superfícies planas por superfícies curvas. Substitua as formas cúbicas pelas formas esféricas. Ou use roletes cilíndricos e esféricos. Substitua o movimento linear por um movimento giratório. Use o princípio da força centrífuga. Tudo isso está dentro do conceito de esferosidade. Então, no nosso caso, nós vamos substituir as partes lineares e as superfícies planas por superfícies curvas. Então, o que nós vamos fazer? Ao invés de usar uma região cilíndrica corrugada, eu vou usar uma região cilíndrica lisa, só que nas extremidades eu vou usar o princípio da esferosidade. Então, ao invés de usar superfícies planas, eu vou usar superfícies curvas. Então, eu vou curvar esta superfície. Então, vou usar aqui o ângulo perpendicular, na qual a maioria das tampas de lata são soldadas, pode ser substituído por uma superfície curva. Então, a tampa superior, né, e a parte inferior aqui, se vocês tiverem uma latinha aí, né, você vai ver que ela é curvada. Então, isso permite o aumento da resistência. Então, a curvinha que eu estou gerando aqui, a curvinha que eu estou gerando aqui, mais a espessura pré-definida para a bobina, né, ou para a chapa de alumínio, ela vai permitir que eu coloque uma grande quantidade de latas empilhadas, até alturas de 5, 6 metros, vamos supor, e esta superfície curva vai suportar o carregamento axial. Então, a pressão sobre a tampa vai ser absorvida pela geometria que nós geramos, né? Que são essas curvas, né? Esse princípio da esferosidade, aumentando a resistência. Então, se eu tiver essa mesma latinha com a mesma espessura, sem esta curva, o que vai acontecer? Quando eu empilhar 1 metro de lata, ela vai ser comprimida. Obviamente, a gente vai testar, né? Podemos testar com modelos do tipo Digital Twin, né? Fazer simulações da compressão e analisando a parte de engenharia, usando simulação, usando métodos aí de elementos finitos, por exemplo. Então, a gente vai lá no MATLAB, vai lá na parte de CAI, enfim, vai lá em um sistema qualquer de simulação, criamos o nosso modelo, criamos a malha,
e aplicamos os esforços. E usando aí o método de elementos finitos, nós vamos ver qual é o carregamento máximo estático, né, que essa lata vai suportar. Então, ela vai deformar ou ela vai romper. Então, eu vou conseguir avaliar isso dentro do ambiente de simulação, né, do Digital Twin de simulação na parte de engenharia, e depois que eu identificar os parâmetros de engenharia que eu preciso para suportar aí o empilhamento de 6 metros de latas, eu vou prototipar, né, vou fabricar uma lata e vou testar, né, esse conjunto de latas que vão ser empilhadas para ver se o meu modelo Digital Twin, né, se o meu modelo de otimização, ele foi bem feito, né, bem planejado, bem simulado, né. Bem, então isso aqui é o princípio que nós utilizamos. Então o cara que idealizou essa curva, ou ele conhecia esse princípio, que quando eu quero retirar ou minimizar a contradição associada a uma dimensão com uma tensão, então, no caso, a espessura com a tensão, eu posso usar um desses 3 princípios, e nesse caso, o princípio que faz sentido, tem um custo mínimo, né, de fabricação, eu não vou ter que trabalhar muito na alteração da geometria da minha região cilíndrica, eu vou simplesmente conformar uma região, né, superior e inferior, para que eu consiga dar maior resistência gerando uma curva. Então, essas curvas, né, permitem justamente este aumento de resistência. Bem, e o princípio 35, o que eu faria aqui? Faria uma transformação do estado físico e químico do objeto. Então, eu vou alterar a densidade, o grau de flexibilidade e a temperatura do sistema técnico. Ok? Bem, então, dos 3 princípios recomendados, para o caso em tela, né? Problema que nós estamos trabalhando, a melhor solução é a esferosidade. A solução de segmentação também poderia ser utilizada. Entretanto, o custo seria muito maior. Então, aquele efeito negativo, né, da equação que nós vimos aqui anteriormente, não seria minimizado. Então, o efeito prejudicial do produto, um dos efeitos é o custo. Como o processo de fabricação ficaria mais custoso, né, sairia mais caro, não seria a solução ideal. Então, a nossa solução ideal é utilizar a opção 2, que é esferosidade. Ok? Enfim, então, dependendo do problema que você tiver, se for um problema físico como esse, né, 2 parâmetros de engenharia que você tem que desacoplar, você pode fazer essa consulta na matriz de contradição, identificar pelos exemplos, né, qual é aquele princípio que ele está definindo, aí você tenta imaginar, né, com o seu conhecimento, com a sua experiência, com o seu conhecimento de engenharia, como que esse princípio poderia ser utilizado na latinha. Ok? Então, aquele cara que é leigo em engenharia, talvez ele desconheça este efeito, né, associado à esferosidade ou associado à segmentação, que gera uma maior resistência das peças. Então, você, como engenheiro projetista, né, de sistemas mecânicos, sabe que se você conformar uma peça, gerar uma superfície
segmentada, gerar uma curva, tudo isso aumenta a resistência à tensão. Okay? Então, obviamente, para aplicar os princípios, você tem que ser um bom engenheiro, antes de mais nada, né? Você tem que conhecer aquele campo da engenharia, analisar as sugestões de princípios de solução que podem resolver aquelas contradições, avaliar os vários exemplos, né, daquelas soluções em produtos, né, já conhecidos, que utilizaram aquele tipo de solução, e fazer de forma análoga a sua solução, usando aquele princípio. Tá claro? Bem, então aqui tem algumas ferramentas adicionais, né? Tem o ARES, né, que é o algoritmo para a solução de problemas inventivos. Bem, então, é um software, né? Então você pode simplesmente adquirir esse software, né? Entrar em contato aí com atriz.org, né? Ou tem até alguns gratuitos que trabalham em Excel, né? Enfim, então existem várias soluções de softwares, tá? E tem esse TRIZ aqui por $39 por ano, né? Que mostra aqui. Então, todas essas informações estão no banco de dados da solução, né? Muitos deles usam aqui no Microsoft Excel, né? Para fazer o tratamento das matrizes. E tem um banco de dados, né? Enfim, então com isso você é mais ágil, né? Na sua pesquisa, na sua geração. Enfim, então tem muita coisa sobre TRIZ, né? Na literatura. Quem tiver interesse. Enfim. Tem sistemas abertos também. Ok? Enfim, então fica aí como recomendações para aqueles que tiverem interesse, para aqueles que tiverem curiosidade, né, na aplicação do método. Se for trabalhar como inventor, né, na parte de inovação. Então, é um bom treinamento que é feito o uso desse tipo de método. Que melhora bastante, né, a tomada de decisão por parte do engenheiro que é formado com TRIZ, porque ele começa a ver as soluções de uma forma mais sistêmica, vendo um problema, né, de uma forma de mais alto nível, fazendo os vários desdobramentos das funcionalidades. Enfim, então é aquela análise funcional, né, que a gente já mencionou anteriormente, que faz parte do método. Então, abstração, alto nível de abstração, imaginar a função total, os fluxos de material, energia e sinal, e fazer a decomposição funcional. Esta decomposição funcional, ela é fundamental para todo o projeto conceitual, que é através dessa decomposição funcional que você vai chegar nos princípios de solução inventivos, usando TRIZ ou projeto axiomático, nas alternativas, né, que você vai identificar de princípios de soluções, e nas alternativas de arquiteturas que vocês vão analisar para escolher a melhor arquitetura para o seu sistema. Bem,
Então, a gente já viu aqui a análise funcional, né? Então, análise funcional é isso aqui, ok? Já mostrei o IDEF 0 para vocês. E aqui tem métodos análogos, né? Ferramentas similares. Método de síntese funcional, que é basicamente essa aqui. O IDEF 0 também. Método FAST, análise do valor. Enfim, então qualquer um desses métodos que vocês utilizarem, então podem focar nesse método de análise funcional. Então, o método de análise funcional, que a gente chama método de síntese funcional, né? É o método que nós vamos escolher aqui para fazer esse desdobramento. Bem, aí com a identificação de todas as funcionalidades, nós conseguimos também gerar um modelo de modos de falha durante o projeto, que é o FEMEA de projeto. Então, a determinação da falha previamente durante o projeto. Então, o projeto conceitual, depois que nós conseguirmos gerar e determinar todas as funcionalidades do nosso produto ou do nosso sistema, para cada uma daquelas funcionalidades, nós podemos agora identificar os modos de falhas. Então, isso aqui é o FEMEA de projeto, análise de modos e efeitos de falhas. Então, a gente consegue modelar durante o projeto conceitual ou um pouquinho mais à frente no projeto detalhado, se eu quiser ter já a arquitetura final escolhida e projetada com os componentes, subcomponentes, né? Então, é melhor fazer isso no projeto detalhado. Mas eu já teria aqui condições de pré-definir quais são os modos de falha de cada uma daquelas funcionalidades. Tenho funcionalidade, aí defino o que é o modo de falha. O modo de falha é quando eu perco a funcionalidade. Uma funcionalidade que eu defini para o meu sistema, para o meu produto. Quando eu perco essa funcionalidade, é o modo de falha. Aí eu posso identificar dezenas de modos de falha para uma determinada funcionalidade. Então, eu já estou identificando quais são os possíveis modos de falha que eu posso ter. Então, todos esses aviões, né, que caíram aí, com vários tipos de problema, né? Projeto do tubo de Pitot, entupimento do tubo de Pitot, né? Problemas associados à parte do controle automático, né? Dos Boeing 737 MAX, né? MAX, centos, né? Enfim, então todos esses problemas que ocorreram, se eu tivesse feito um bom FEMEA de projeto, poderia prever aqueles modos de falha. Então, obviamente, para a gente prever um modo de falha, nós temos que pensar bastante, né? Fazer um exercício aí grande, né? De como aquele sistema pode falhar. Então, se eu identifico que o sensor pode falhar e ele é crítico para o sistema, então vou criar um sistema, né, com uma maior confiabilidade. Então, eu vou, naquele componente, colocar dois componentes em paralelo. Eu vou melhorar a confiabilidade da minha função, porque agora eu estou tendo dois sistemas de medição. Se a minha parte de atuação pode falhar também, ela é crítica, eu vou prever o meu modelo de confiabilidade, dois sistemas de atuação. Então, avaliando todos esses modos de falha e sua criticidade, análise de efeitos dos modos de falha, né? Então,
Eu analiso o modo de falha e defino uma criticidade para ela. Aquela criticidade vai ter um impacto ambiental, se é um impacto menor, se é um impacto maior, se eu consigo operar perdendo aquela funcionalidade, se eu tenho que ir para o modo de segurança se eu perder aquela funcionalidade. Então, tudo isso faz parte do nosso projeto e a gente já pode pensar em fazer esse FEMEA durante o projeto conceitual. E depois nós vamos detalhar, lá no projeto detalhado, o FEMEA de projeto bem detalhado para aquela arquitetura que a gente vai prototipar. Então, isso aqui é o FEMEA, tá? Então, tem muito material sobre FEMEA, né? Então, eu uso bastante FEMEA nos projetos que eu realizo na área de manutenção preditiva, junto, por exemplo, à Eletronorte, né? Que nós realizamos já no passado. Tem várias dissertações de mestrado, aí tese de doutorado, né? Que usam o FEMEA para fazer todo esse levantamento. Então, a gente tem dois tipos de FEMEA, FEMEA de projeto ou FEMEA de processo. FEMEA de projeto é esse que nós estamos incorporando agora durante a fase de projeto conceitual e projeto detalhado, a partir do modelo funcional do meu produto. E o FEMEA de processo é quando o produto já está sendo utilizado, né? Já está em operação. Aí eu vou coletar dados sobre manutenção. Eu vou armazenar esse banco de dados sobre todas as intervenções que já ocorreram naquele sistema, subsistema e componentes, e vou criar um modelo de confiabilidade com esses dados estatísticos, né, que eu vou tentar identificar, né, distribuições de probabilidade que reflitam um modelo estatístico associado a esses modos de falha. Então, todos esses aspectos, né, fazem parte da engenharia de confiabilidade. Então, provavelmente, né, na área de empresas que tem como modelo de negócio a gestão de ativos, a principal operação dessas empresas é a manutenção. Então, o cara vai operar um ativo elétrico, né? Gerador, transmissão de eletricidade, ou uma aeronave, né? É um ativo também, né? Então, uma empresa aérea, o que ela faz? Ela arrenda o ativo, né? A aeronave, por um determinado período de tempo, ela dificilmente vai comprar essa aeronave, ela vai arrendar, e esse arrendamento tem que dar um retorno, né? Então, para dar um retorno, ela tem que focar na gestão do ativo, no uso desse ativo. Então, ela tem que maximizar o uso desse ativo, né, a disponibilidade desse ativo, esse ativo sempre tem que estar voando, e tem que sofrer a menor quantidade de manutenção possível. Por quê? Porque se eu retiro o ativo da operação, vai cessar a entrada de recurso associado àquele ativo. Então, essas empresas, né, o modelo de negócios delas, de todas elas, é gestão de ativos. Então, essa parte de gestão de ativo usa muito essa ferramenta FEMEA. Então, é uma ferramenta fundamental, né? Uma série de empresas que tem como modelo de negócio a gestão de algum ativo. Ela tem um ativo e eu tenho que fazer a melhor gestão possível desse ativo. Então, existem normas de recomendação de boas práticas de gestão de ativos, a PAS 55, a ISO 55000. Então, é uma área aí que domina o mundo corporativo, tá? Então, é muito mais fácil você trabalhar numa empresa de gestão de ativos, na área de manutenção, do que em desenvolvimento de produto.
A grande maioria das empresas, né, que atuam na sua área de operação, elas fazem muita manutenção e gestão de ativos, que é o seu principal modelo de negócio. Bem, então, fica aqui, isso aqui como algumas definições, né, iniciais. Tem um outro aqui que enfim, evolução dirigida do produto, então, 8 padrões de desenvolvimento tecnológico em novos produtos, padrões que mostram como as pessoas pensam ao invés do que as pessoas pensam. Bem, então aqui ele identifica uma série de ferramentas adicionais, enfim, mas as ferramentas básicas são essas que eu identifiquei para vocês. Aqui nem vou entrar em detalhes, porque não vale muito a pena. Bem, a gente já viu aqui a relação da atriz, né, com o QFD. A gente já viu aí modelos de referência de desenvolvimento de produto, pesquisa e desenvolvimento, focados na qualidade, né, a voz do cliente, desdobramento da qualidade. Estamos utilizando aqui o QFD para fazer a especificação do projeto, no projeto conceitual. E a casa da qualidade, o seu telhado, vai ser fundamental, né, para que a gente identifique as contradições e para que a gente use aqui o TRIZ para resolver essas contradições. Bem, então, para as fases de desenvolvimento de produto, né, então a gente tem aqui pesquisa de mercado. Bem, naquela fase 0, né, de planejamento de produto ainda, de ideação, né, que a gente não vai usar o TRIZ, obviamente. Pesquisa e desenvolvimento aqui, também a gente não vai usar, por enquanto, o TRIZ, né, a gente vai focar no TRIZ nesse contexto, que é a casa da qualidade, que vai gerar as contradições. Então, é a partir das contradições identificadas que a gente vai fazer o projeto funcional, né? Que a gente está chamando isso aqui de projeto conceitual. A casa da qualidade a gente chama de projeto informacional. Então, a gente vai usar uma função de desdobramento funcional, né? Gerar uma decomposição funcional como esta. Vamos buscar aqui o desenvolvimento das soluções análogas, né? Identificando as contradições de engenharia, identificando esses parâmetros de engenharia e identificando as soluções dessas contradições. E vimos também a questão de custo, né? A gente pode levar em conta a questão de custo, que é sempre aquele efeito negativo, né? Associado ao produto. Então, eu posso ter um produto perfeito, mas um custo fora da nossa realidade ou do nosso nicho de mercado. Então, aquele material, aquele conceito não vai ser utilizado em função do altíssimo custo do material. Então, a gente vai ter que buscar algum princípio de solução que evite a escolha daquele material ou daquele parâmetro de engenharia, como nós vimos há pouco. Bem, então, basicamente, a gente vai concentrar o TRIZ no QFD e no desdobramento funcional e questões também de confiabilidade, que eu já mencionei para vocês, atrelando ao FENEA. Bem, então aqui ele sintetiza novamente, eu não vou falar tudo de novo que a gente já fez, né? Que a gente já detalhou aqui todos aqueles fluxos, né, de material, energia, sinal, associado à decomposição funcional.
Então, aqui fluxo, né? A gente tem aqui uma determinada funcionalidade: armazenar adubo, dosar adubo e adicionar adubo, cortar palha, desagregar solo, conter solo, incorporar adubo. Então, isso aqui é um processo provavelmente associado a uma máquina de adubação. Então, tem fluxos, né, de adubo, tem um fluxo de energia mecânica, energia gravitacional, para fazer essas funções, informações, quantidade de adubo, né? Depois energia mecânica, tem material que é o solo, palha de corte, cortar palha, enfim. Então, aqui tem um fluxo associado a uma máquina, no setor agrícola, por exemplo, né? E essa máquina, né, tem como função, né, tem como objetivo, né, a parte de adubação, ok? Misturando aí adubo com solo e com palha. Bem, então a gente vai gerar, depois que a gente vê todos esses requisitos, né, cada uma das funções associadas àquele requisito, que a gente já viu isso, né, já identificamos, que a gente está chamando de matriz morfológica, né? Então, para cada função, um princípio de solução, que nós obtemos esse princípio de solução do nosso próprio conhecimento ou utilizamos uma daquelas abordagens, né? Bioinspirada, analogia, ou então nos inspiramos nas soluções inventivas recomendadas pelo TRIZ. A gente vai identificar para cada função uma determinada quantidade de princípio de soluções. Isso aqui é a nossa matriz morfológica. Identificamos a contradição e geramos aqui os conceitos de soluções, no caso das duas contradições, capacidade de empilhamento e largura da parede da lata, espessura da parede da lata. Bem, então já vimos aí várias aplicações, então todo esse material que eu estou disponibilizando aí para vocês, ele coloca N exemplos, né, de soluções. Depois cria aqui os princípios de solução, que é a matriz morfológica, né, para cada função, que vocês também vão desenvolver. Ok? Bem, então todo esse material, né, está disponível. Tem várias soluções, né, sobre vazamento, né, de refrigerantes, água de coco, né, enfim. Então, fica aí como recomendação para vocês a exploração desses vários problemas. Tem um aqui que está em algum local aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Bem, três aqui na área automotiva. Então, a mesma coisa que nós fizemos, né? Só se eu acho aqui, tinha um que era interessante, não lembro mais onde eu disponibilizei ele. Bem, tem esse aqui sobre casos de estudos, né?
tudo aquilo que a gente viu, sendo aplicado aqui em alguns casos de estudos. Então, aqueles que tiverem interesse, né, quiserem se aprofundar um pouco mais e aplicar os seus trabalhos, recomendo aqui que deem uma olhada nesse material, né? Está aberto esse aqui. Bem, então, eu disponibilizei bastante material aqui para vocês, né? Inclusive para alguém que queira trabalhar com esse tipo de desenvolvimento, para criar uma ferramenta dentro do contexto de um mestrado, por exemplo, dá certamente um trabalho de mestrado. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar. Muitas aplicações, tá? Várias áreas de conhecimento usando essa abordagem do TRIZ. Tem os livros também, tá? Então, pensando de forma inventiva através do TRIZ, um guia prático. Então, aqui ele vai descrever também o pensamento TRIZ, né? Vários exemplos, descrevendo soluções e os princípios de solução então, vocês podem notar aí que tem muita publicação sobre o TRIZ, né? Então, normalmente não é apresentado na graduação, mas na pós-graduação, né? Então, o aluno de graduação pouco contato tem com esse tipo de abordagem, né? Pouco usa, né? Em função da sua formação em projeto de engenharia, né? Na área mecânica, na área eletroeletrônica, enfim. Bem, então hoje eu queria basicamente apresentar esse material para vocês, tá? Nós já finalizamos os conjuntos de materiais aqui, para vocês darem uma olhadinha no vídeo. São 6 videozinhos aqui antigos, né, que eu já toquei para vocês. Bem, aí na próxima aula a gente entra aqui em aspectos de exemplos funcionais de projeto modular, onde nós vamos começar a utilizar, né, soluções e exemplos, né, de alternativa de solução para as funções que a gente identifica no nosso sistema e os princípios de solução que nós vamos utilizar. Então, se nós já fizermos a casa da qualidade, a gente já sabe, né, que as contradições vão aparecer em alguma dessas funções. E já sabemos como identificar esses princípios de solução se nós utilizarmos a abordagem do TRIZ. Bem, então na próxima aula a gente vai entrar nesta modelagem funcional, tendo aqui vários exemplos, que é o projeto modular. Então, no final das contas, quando a gente visualiza a nossa solução como sendo um conjunto de funcionalidades com princípios de solução e com alternativas de princípio de solução,
nós vamos cair nessa matriz morfológica. Vocês vão criar essa matriz morfológica, inclusive para o software, tá? As funções que vão ter o software de vocês. Então, lá, o software de Digital Twin. Quais são as funções de Digital Twin que vocês vão implementar? Você vai descrever essas funções aqui. Como vai ser o princípio de solução que você vai descrever para a função, por exemplo, de monitoramento, para a função, por exemplo, de otimização, para a função de simulação. Então, tudo isso são funções que você vai incluir no seu aplicativo. E qual vai ser o método de solução dessa função? Como você vai buscar a solução? Você vai desenvolver um sistema computacional? Você vai usar na nuvem? Você vai contratar um serviço de terceiro? Como que você vai fazer? Você vai criar um algoritmo e a implementação você vai contratar da nuvem? Então, cada solução para implementar aquela função, você vai colocar aqui. Então, vamos supor que alguma coisa você vai desenvolver em Python, Node-RED, vai desenvolver no AWS da Amazon, vai armazenar os dados no Firebase da Google. Então, tudo isso são princípios de solução, como você vai implementar a sua solução daquela funcionalidade. Vai desenvolver uma arquitetura cliente-servidor. Enfim, então como que você vai conceber esta solução em termos de funcionalidades? Então aqui a gente está desenhando, né, o princípio de solução mecânico, porque é uma máquina para limpeza de mexilhões. Se é um software, se é um serviço, ele vai ter funcionalidades. E a forma que você vai descrever essa funcionalidade é colocando aqui na matriz formológica as alternativas para monitorar processo, para teleoperar máquina, para simular máquina. Enfim, então cada caso aí, né, vocês tratarem o aplicativo, vão criar modelos análogos a este aqui. Ok? A gente tem uma solução física para o princípio de solução, vai ter uma solução de software. Pode ser um serviço na nuvem, pode ser um software dedicado que você vai ter que desenvolver, ou vai ter que desenvolver, né? Enfim, ou vai ter que contratar, ou vai usar algum serviço na nuvem já disponível. Enfim, então são soluções que vocês vão ter que buscar. Bem, então só para finalizar aqui, o que a gente tem aí como atividades que vocês têm que desenvolver, né? Dia 28 é o projeto informacional. Comecem a fazer o projeto informacional de vocês, para que a gente tire dúvidas. E logo a seguir, vou abrir uma outra tarefa aqui, que é a entrega do projeto conceitual, que é isso que nós estamos vendo nas últimas aulas. Então, aqui o projeto informacional, vocês vão definir as especificações metas dos aplicativos de vocês. O que os aplicativos de vocês vão fazer efetivamente? Quais são as especificações metas? Quais são as especificações do produto, os requisitos que esse produto tem? Ok? Bem, então basicamente é isso aí na aula de hoje, né? Então a gente continua na próxima aula, vou disponibilizar o vídeo ainda hoje e espero que vocês comecem aí a trabalhar no projeto informacional para que eu possa auxiliá-los aí no desenvolvimento, tá? Até dia 28 de março aí, quando a gente já tem como data limite para submissão para a plataforma do Aprender 3. Então, é isso aí, pessoal. Boa tarde a todos aí e até a próxima. Professor, Sim? esse projeto
informacional, ele está diretamente relacionado com os aspectos que eles vão avaliar nessa fase 2, né? Não, a fase 2, você nem entrou no projeto ainda, né? A fase Não, não. 2 é o projeto, né, que eles chamam lá de projeto do empreendimento. Uhum, Então, você ainda está construindo a empresa agora. Antes você propôs a ideia, né? uhum, Agora ele quer saber como é que vai ser o projeto da sua empresa. certo. Depois, na fase 3, como é que vai ser o projeto do uso do recurso financeiro que o projeto poderá receber. Uhum, Então, são coisas distintas. Você nem entrou ainda nos detalhes técnicos que a gente está entrando aqui, né? Então, isso aqui, vocês iriam entrar, né, lá na fase de desenvolvimento da ideia, né, contratada pela FAPDF. Então, é uma coisa que vai ocorrer, talvez, lá no segundo semestre, né, se o projeto for selecionado e receber os R$60 mil. Mas, de qualquer forma, vocês já fizeram o desenvolvimento, entendeu? Então, vocês já uhum, pensaram e isso vai ajudar vocês, inclusive, no projeto de empreendimento. O projeto de uhum, empreendimento é um modelo de negócio, por exemplo. Como é que você vai ganhar dinheiro? Se você não sabe o que você vai fazer, você não sabe como que você vai ganhar dinheiro, né? Então, se você conseguir no projeto informacional e no projeto conceitual fazer todo o detalhamento funcional da sua aplicação e gerar um MVP, um produto viável mínimo, você tem mais probabilidade de ser selecionado. Por quê? Porque aí o cara vai analisar uma ideia que já passou na fase 1, que virou agora projeto de empreendedorismo. E nesse projeto de empreendedorismo, que é um modelo de negócio, você mostrou um protótipo de como você vai ganhar dinheiro. Se você ainda conseguir fazer uma venda, melhor ainda, né? Mostra que o seu modelo de negócio é viável. Então, é aquele negócio, né? Se eu fosse vocês, né, eu estaria pensando em gerar o MVP, e para gerar o MVP, você tem que passar por essas fases de desenvolvimento de produto. É fundamental submeter o MVP para o edital? Não, mas é recomendado, porque esses 50 submeterem, eles vão privilegiar os 50. uhum, Entendeu? Então, se o cara vê a ideia, como foi feito no relatório que eles fizeram, né? Todos eles querem ver um MVP, né? O avaliador quer ver o conceito do produto funcionando. Um lá no aplicativo de gasolina falou, nós não tem aplicativo, não tem ainda uma demonstração. Então, vocês têm que gerar esses demonstrativos, né? Esses MVPs. Então, a mesma coisa é com a parte do Digital Twin, a mesma coisa com relação à parte associada à realidade aumentada, né, do cardápio. Então, tem que ter um MVP. Tá? uhum, Para construir um bom MVP, se você tiver esse tipo de ferramenta, estiver construindo, usando essas ferramentas que eu estou apresentando para vocês, vocês vão ter muito mais probabilidade de sucesso na especificação do produto, especificação meta do produto, né? Então, você tem que fazer o QFD, que é a Casa da Qualidade, que é o projeto informacional, e depois do projeto informacional, fazer a parte da modelagem funcional, aplicar os métodos inventivos e, a partir daí, criar a matriz morfológica, que é aquela matriz, né, que eu mencionei anteriormente, que descreve todas as alternativas de princípios de solução para cada uma das funções que vocês colocaram. Bem, então, para fazer um MVP, você tem que fazer tudo isso, né? Você tem que gerar isso aí, senão vai ser um MVP meia boca, né? Vai ser um produto viável mínimo que você não pensou em toda a sua totalidade, porque você não focou o seu desenvolvimento ouvindo o cliente, ouvindo a voz do cliente. Então, algumas avaliações lá de projeto falou, o cara só fez uma pesquisa, entre aspas, né?
com duas empresas, né? Com 2 usuários, 2 restaurantes, é muito pouco. O outro fez, sei lá de que forma, enfim. Então, agora você tem que tentar mapear o seu MVP, criar um MVP mínimo, para que você possa apresentar na sua fase 2, porque é isso que os caras querem ver como você vai ganhar dinheiro, entendeu? Se você tiver um MVP mostrando como você vai ganhar dinheiro, ó, esse é o meu modelo de negócio. É assim que eu vou ganhar dinheiro. Como que eu vou ganhar dinheiro? O cara vai entrar em contato comigo, né? E eu vou fornecer um hardware, um software para ele fazer o monitoramento e ele vai me pagar por isso. Então, eu vou fidelizar o cliente, ele vai fazer uma assinatura em que ele vai receber um hardware de baixo custo e vai receber o software, né? E vai me pagar um determinado valor para ter as funcionalidades de Digital Twin que eu vou disponibilizar para ele. Aí no seu MVP de Digital Twin, você entrega, por enquanto, só a parte de monitoramento de uma máquina. Mas o cara já sabe, vai ser assim, assim, assim que vai funcionar. Se o produto escalonar, né? Se tiver demanda, se tiver procura, aí você poderá, né, agregar, né, novas rodadas de captação de recursos, novos investimentos, né, para que você possa cada vez mais crescer em termos de mercado e crescer em termos de funcionalidade do seu produto. Mas tem que iniciar, né? Não adianta ficar pensando em 10 funcionalidades e não implementar nenhuma. Pensa nas 10 e implementa uma. E começa a validar com essa primeira funcionalidade. Por quê? Porque você está em busca de investidor, que no caso é um capital anjo da FAP-DF. Se você não mostrar para o avaliador que você domina esse mundo do empreendedorismo, ele não vai acreditar em você, entendeu? Ele vai te olhar como um aluno e não como um empreendedor. Então, você tem que ter um modelo de negócio consistente. Para ter um modelo de negócio consistente, você tem que validar esse modelo de negócio. E para validar esse modelo de negócio, você tem que ter um MVP. Senão só fica na proposta, só fica na ideia. E é aquilo que eu te falei, se tem 200 ideias e 60 fazem um MVP, validam a ideia e validam o mercado através do MVP, pronto, ele já passou na sua frente. Aí o avaliador vai avaliar muito mais o projeto de empreendedorismo dele, porque ele já validou. Então, você sempre tem que pensar que entre uma fase e outra, você tem que ter a validação. Passou na ideia, agora vamos validar o meu MVP. Vamos construir alguma coisa que eu consiga validar de alguma forma. Bem, então é isso aí. Então, na próxima aula a gente continua. Se não tiver mais nenhuma questão, a gente encerra por aqui. Ok? Ok, professor, vou dar uma olhada melhor sobre o projeto informacional. Tá mais relacionado às funcionalidades e também no Não, não, quesito não, não, não. Projeto informacional é a casa da qualidade, é a voz caso do da qualidade. cliente. Né? Ah, então tem que fazer uma pesquisa de mercado, então, no caso. Não, tem que preencher a casa da qualidade, cara. Você tem Ah, que preencher isso aqui, né? Preencher esse cara aqui, né? hum, Ir lá no site, baixar o template que eu já disponibilizei para vocês, né? Então, QFD, softwares, ok. template, tutorial, né? Ah, essa aqui é o online, né? Aí tem lá no site, aí pega também material e vê aqui o que já foi feito dos outros projetos, né? Hum, Então aqui, ó, QFD, software, tutoriais. Esse aqui é aqui é o QFD, meu site, né? É a matriz QFD modelo, deixa eu ver aqui se eu acho meu site aqui. Eu já disponibilizei antes para vocês, que é material matriz, acho que está aqui, talvez também esteja aqui.
Então aqui, ó, vamos ir direto nele, que eu não estou achando, acho que ele está como casa da qualidade. Você acha aqui um QFD, ó, texto, tris, QFD, esse aqui, ó, QFD template. Isso aqui, ó. Pega o template do Efraim aqui, ó. Eu Ok? achei esse arquivo aí. E além desse cara aqui, tem todos os projetos, né? Que estão disponíveis como os exemplos, né? Exemplo, planejamento, plano de processo, exemplos de desenvolvimento, ó. Pega aqui os exemplos para ver como é que foi feito em cada um desses caras. Vê lá, tem algum de software aqui? Não tem. Tem só de... Aí pega um desses aqui, sei lá, pega case da panela aqui. Aí você vem aqui e vê toda a documentação que o cara fez. Aqui vai ter um QFD. Então, o projeto informacional é o QFD. Então, faz exatamente da forma que todos estão fazendo aqui. Aí, tá vendo? Projeto informacional. Tem uns que estão melhor documentados, outros piores, enfim. Então, tenta olhar todos os projetos e escolhe aquele que, na sua visão, tiver mais bem documentado. Então, basicamente, isso que vocês têm que fazer, né? Enfim, então, peguem esse material e comecem a construir, tá bom? Bem, mais alguém? Não. Então, é isso aí. Então, boa tarde aí e até quarta. Verdade, professor.